Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a segunda fase modernista. Nós falaremos na aula de hoje de um período em que nós encontramos a consolidação, uma espécie de fortificação das conquistas da geração de 22. Na aula de hoje nós falaremos sobre a poesia modernista. Vejamos quais são os principais autores desse período. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. É importante deixarmos claro que os autores da geração anterior, da geração de 22, como Oswald, Mário e Manuel Bandeira, continuaram escrevendo, só que ao lado desses novos escritores. A temática acaba sendo mais variada, novos temas começam a aparecer. Drummond e Murilo Mendes, em alguns momentos, se dedicam mais às poesias de caráter social e também às questões universais do ser humano. Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes se detêm numa poesia mais introspectiva, mais intimista. E Cecília Meirelles e Murilo Mendes, também em determinados momentos, voltam-se para questões religiosas e mais místicas. Vejamos agora a imagem do primeiro grande poeta dessa fase. Carlos Drummond de Andrade é considerado o grande representante da poesia contemporânea. Seus textos, embora partindo da realidade brasileira, refletem os problemas universais do ser humano. São textos que apresentam uma temática variada: o amor, a metalinguagem, a saudade, o cotidiano e uma forte preocupação política e social. Essa foto foi a última foto tirada do poeta durante o enterro de sua filha. Logo depois dessa data, o poeta vem a falecer. Drummond, influenciado pelo contexto histórico de seu tempo, lembre-se, Segunda Guerra Mundial, sistemas políticos autoritários, se dedicou ao tempo presente. Ele estava preocupado com a transformação social, mas a partir da compreensão do presente. Vejamos um texto em que o coletivo e o tempo presente são temas centrais. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vejamos agora o primeiro grande poema de Drummond, escrito em 1928 na revista Antropofagia. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. O cotidiano, o corriqueiro, o banal viraram temas poéticos na mão do nosso grande poeta. Vejamos no próximo poema em que o autor nos apresenta o cotidiano de uma forma bem irônica e bem humorada, numa aproximação aos poemas piada de Oswald de Andrade da primeira geração. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Representando uma poesia de caráter mais intimista, nós encontramos a grande figura feminina dessa geração. Vejamos quem é a representante da segunda fase da poesia modernista. Cecília Meirelles trilhou um caminho muito particular, o que dificulta sua classificação numa estética literária determinada. Seus versos apresentam características de outros movimentos, em especial do simbolismo. Cecília tornou-se conhecida no meio literário
a partir da corrente espiritualista da geração de 22, mas aos poucos foi se afastando dessa corrente, mas conservando o caráter introspectivo e intimista. Seus versos, geralmente curtos e carregados de musicalidade, falam da transitoriedade da vida, da morte e da solidão. Vejamos o que a própria Cecília diz a respeito de sua vida. Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Em toda a minha vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Essas características muitas vezes tornam a obra de Cecília marcada por um pessimismo, por um caráter negativo. Vejamos agora um dos seus textos mais conhecidos. Motivo. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vejamos agora a imagem de outro importante poeta. Vinícius de Moraes foi um importante nome não só na literatura, mas também na música popular brasileira. Altamente comunicativo, Vinícius definia-se como poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha de Xangô, Saravá. A obra de Vinícius é frequentemente dividida em 2 fases. Numa primeira, nós encontramos um autor ainda preso aos valores simbolistas. Aparecem temas como a solidão, a distinção entre o carnal e o espiritual e também uma certa religiosidade. Já num segundo momento, encontramos um poeta mais voltado para o cotidiano e para a mulher. A mulher foi um tema muito tratado em Vinícius de Moraes. Tanto que uma vez, quando perguntado sobre as coisas mais importantes da sua vida, ele respondeu: primeiro mulher, segundo mulher e por último mulher. Danadinho ele, não? Tanto que a música Garota de Ipanema, dele e de Tom Jobim, ainda hoje é uma das músicas mais gravadas, uma das músicas brasileiras mais gravadas em todo o mundo. Vinícius de Moraes, ao contrário dos outros modernistas, recuperou o soneto, aquela forma fixa, clássica, desde muito tempo abandonada. Vejamos agora um dos sonetos mais conhecidos de Vinícius de Moraes. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Os temas mais próximos à realidade também foram tratados por Vinícius. Vejamos a próxima imagem. Neste quadro, Operários, de Tarsila do Amaral, encontramos um outro tema frequente em Vinícius de Moraes. A preocupação social é o tema central do próximo poema que veremos. Operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Vejamos agora o último grande representante da poesia modernista. Murilo Mendes, assim como Cecília Meirelles,
também fez parte da corrente espiritualista de 22 e ficou muito conhecido nessa segunda geração. Vejamos agora um de seus textos mais conhecidos. Solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue ao Mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Percebeu a religiosidade nesse trecho? Principalmente no último verso, nós encontramos uma referência direta à Bíblia, feitos à imagem e semelhança. Essa religiosidade é uma grande marca de Murilo Mendes, que em muitos momentos também nos apresenta alguns aspectos ligados ao misticismo. Só que a religiosidade em Murilo Mendes é uma religiosidade voltada para a interpretação das injustiças sociais, tanto que ele se compara a várias pessoas simples, a pessoas humildes do povo, inclusive a uma prostituta. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre as principais características da segunda geração modernista, mas especialmente sobre a poesia. Nós falamos da solidão, da poesia introspectiva, da transitoriedade da vida, principalmente em Cecília Meirelles. Falamos das questões ligadas aos aspectos sociais e às injustiças sofridas por grande parte da população. Nós falamos de Drummond, de Cecília Meirelles, de Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, e também da figura de Murilo Mendes, que até hoje tem sido pouco estudada. Por isso, não se esqueça, falar em segunda fase modernista é falar em poesia e em prosa. Mas a prosa será tema de uma próxima aula. Será tema da aula seguinte, em que nós estaremos estudando quais são as principais características dessa segunda geração entre os romancistas. Falaremos quem são as grandes figuras dessa segunda geração na prosa. Por hoje é só, um forte abraço e até lá!